Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964. Institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, e dá outras providências. Haverá na capital da República um Conselho Federal de Odontologia e em cada capital de estado, de território e no Distrito Federal, um Conselho Regional de Odontologia, denominado segundo a sua jurisdição, a qual alcançará, respectivamente, a do Estado, a do Território e a do Distrito Federal. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia ora instituídos constituem em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, e tem por finalidade a supervisão da ética profissional em toda a República, cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. O Conselho Federal de Odontologia compor-se-á de 9 membros e outros tantos suplentes, todos de nacionalidade brasileira, com mandato trienal, eleitos por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos em Assembleia dos Delegados dos Conselhos Regionais. São atribuições do Conselho Federal: organizar o seu regimento interno, aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais, eleger o presidente e o secretário-geral do Conselho, votar e alterar o Código de Deontologia Odontológica, ouvidos os Conselhos Regionais, promover quaisquer diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos Conselhos de Odontologia, nos Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar, quando necessário, providências convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, inclusive a designação de diretoria provisória. Propor ao Governo Federal a emenda ou alteração do regulamento desta lei. Expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos Conselhos Regionais. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e dirimi-las. Em grau de recursos por provocação dos Conselhos Regionais ou de qualquer interessado, deliberar sobre a admissão de membros aos Conselhos Regionais e sobre penalidades impostas aos mesmos pelos referidos Conselhos. Proclamar os resultados das eleições, para os membros dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal a terem exercício no triênio subsequente. Aplicar aos membros dos Conselhos Regionais, e aos próprios, as penalidades que couberem pelas faltas praticadas no exercício de seu mandato. Aprovar o orçamento anual próprio e dos Conselhos Regionais. Aprovar, anualmente, as contas próprias e as dos Conselhos Regionais. O mandato dos membros do Conselho Federal de Odontologia será meramente honorífico, exigida como requisito para eleição a qualidade de cirurgião dentista devidamente legalizado. Na primeira reunião ordinária do Conselho Federal será eleita a sua diretoria composta de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, na forma do registro. Ao presidente do Conselho Federal compete presidir as sessões do Conselho Federal, representá-lo judicial e extrajudicialmente, velar pelo decoro e pela independência dos Conselhos de Odontologia e pelo livre exercício legal dos direitos de seus membros. A renda do Conselho Federal será constituída de 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos cirurgiões dentistas, 1/3 das anuidades cobradas pelos Conselhos Regionais, 1/3 da taxa de expedição das carteiras profissionais, 1/3 das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais, doações e legados, subvenções oficiais, bens e valores adquiridos. Os Conselhos Regionais serão instalados em cada capital de estado, de território e no Distrito Federal, sendo compostos de 5 membros e outros tantos suplentes, com mandato bienal eleitos em votação secreta, por maioria absoluta de votos dos cirurgiões dentistas inscritos na respectiva região. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será meramente honorífico, exigida como requisito para eleição a qualidade de cirurgião dentista devidamente legalizado, de nacionalidade brasileira.
A diretoria de cada conselho regional compor-se-á de presidente, secretário e tesoureiro, eleitos na primeira reunião ordinária do conselho. Aos conselhos regionais compete deliberar sobre inscrição e cancelamento, em seus quadros, de profissionais registrados na forma desta lei. Fiscalizar o exercício da profissão, em harmonia com os órgãos sanitários competentes. Deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional, impondo a seus infratores as devidas penalidades. Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal. Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional. Eleger um delegado eleitor para a Assembleia referida no artigo 3º. Dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito das atividades profissionais, com recurso suspensivo para o Conselho Federal. Expedir carteiras profissionais. Promover por todos os meios ao seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral de odontologia, da profissão e dos que a exerçam. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados. Exercer os atos de jurisdição que por lei lhe sejam cometidos. Designar um representante em cada município de sua jurisdição. Submeter à aprovação do Conselho Federal o orçamento e as contas anuais. A renda dos conselhos regionais será constituída de taxa de inscrição. 2/3 da taxa de expedição de carteiras profissionais. 2/3 da anuidade paga pelos membros inscritos no Conselho. 2/3 das multas aplicadas. Doações e legados. Subvenções oficiais. Bens e valores adquiridos. Os cirurgiões dentistas só poderão exercer legalmente a odontologia após o registro de seus diplomas na Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, no Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia do Ministério da Saúde, no Departamento Estadual de Saúde e de sua inscrição no Conselho Regional de Odontologia sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. As clínicas dentárias ou odontológicas, também denominadas odontoclínicas, as policlínicas e outras quaisquer entidades, estabelecidas ou organizadas, como firmas individuais ou sociedades, para a prestação de serviços odontológicos, estão obrigadas à inscrição nos conselhos regionais de odontologia em cuja jurisdição estejam estabelecidas ou exerçam suas atividades. As entidades ou firmas já estabelecidas deverão habilitar-se junto aos conselhos no prazo de 90 dias e, as que vierem a se estabelecer, ou organizar, somente poderão iniciar as suas atividades ou executar serviços depois de promoverem sua inscrição. As entidades de que trata esta lei estão sujeitas ao pagamento das taxas de inscrição e das anuidades fixadas pelas Assembleias Gerais dos Conselhos Regionais de Odontologia a que estejam vinculadas, respeitado o limite máximo de 10 vezes o valor correspondente ao cobrado a pessoas físicas. Estão isentas do pagamento da taxa de inscrição e das anuidades, a que se refere o parágrafo anterior, as empresas ou entidades que mantenham departamentos ou gabinetes próprios destinados à prestação de serviços de assistência odontológica a seus empregados, associados e respectivos dependentes. Obrigado e até breve.